do canal. Olá, eruditandos! Hoje eu vim fazer mais uma resenha pra vocês e hoje a resenha é de Lady Whitstandahl Contra-Ataca. Tá aqui no celular porque ele é e-book. Eu li em e-book e o meu Kindle, meu tablet descarregou. Então tô mostrando aqui no celular. Ele conta uns contos, na verdade. É um romance da Julia Quinn, meu primeiro livro da Julia Quinn, que eu li pra ver se eu ia gostar da escrita dela e tudo, porque eu gosto muito de romance de época. E esse livro conta a história de 3 casais, que é a Bella e o Anthony, a Charlotte e o Madison e a Sophie e o Max. Cada um tem a sua trama, a sua história, e vai sendo dividido em capítulos e em partes também, porque aí cada parte conta a história de um casal. Só que a trama toda, eles se encontram com os outros casais. É como se contasse a história do ponto de vista de cada um desses personagens, porque vários acontecimentos tem os outros no meio, só que aquele capítulo, aquela parte está focada na Bella e no Anthony, por exemplo. Então é a visão da Bella e a visão do Anthony. E na mesma cena que eles estão sendo principais nessa narrativa, eles encontram os outros casais, eles cumprimentam, e depois a autora ela volta nessa cena na visão dos outros personagens que está naquela cena, na visão do outro casal. Então é como você assistisse essa cena, essa história na visão de cada personagem. Então eles vão aos mesmos bailes, eles vão ao mesmo encenação que tem da guerra lá, que é num parque, acontecem muitas coisas nesse parque à noite, no escuro. Então, como vocês sabem, eu gosto muito de romance de época. Romance de época é diferente de romance histórico, tá? Romance histórico sempre tem um fato histórico ali bem forte na narrativa. Romance de época é mais voltado para os casais, mais voltado para os finais felizes. E aqui conta a história de cada um deles, através também tem a intermediação de Lady Whitstandahl, que é a fofoqueira da época, né? Ela escrevia um jornal, só que ninguém sabe quem é Lady Whitstandahl, e todo mundo fica muito chateado, com raiva das coisas que ela escreve. Primeiro porque ela só assina assim e ninguém conhece o nome verdadeiro, ou seja, isso é um pseudônimo. E ela escreve a fofoca de todo mundo, ela inventa coisas, inventa que um é libertino, que o outro tá caçador de dotes, que a outra tá desesperada pra casar e tudo. Então ela, sempre que tem as fofocas, o pessoal compra e vê o seu nome, e eles todos veem o nome deles nesse jornal, e eles ficam muito pé da vida, porque eles querem saber quem é essa lady e por que ela tá escrevendo essas mentiras, e ninguém descobre. Então, assim, cada parte do livro vai contando de um casal, a história. E eu gostei muito da escrita da Julia Quinn. Gostei desse jeito de contar a história, apesar de eu achar que deu muito trabalho, porque ela contou praticamente a mesma história, né? Só que do outro ponto de vista, acontecendo umas coisinhas diferentes de cada personagem. Ou seja, eu tinha que voltar 3 vezes na mesma cena do parque, na mesma cena da encenação. Então, descobre muitas coisas do ponto de vista, e isso deu muito trabalho, do que seguir mesmo a questão da história, né? E aí, eu gostei desse jeito da escrita, apesar que acho que esse foi um dos primeiros que a
que a Julia escreveu, e acho que é um pouco diferente das próximas séries, né, que ela tá escrevendo, que ela já escreveu, que estão aqui no Brasil. Então, por exemplo, os Bridgertons. E eu ainda não li nenhum dos Bridgertons, vou começar a ler. Tem os outros também, né, os Roscoe, que eu também tô doida pra ler. Então, assim, acho que quero fazer um pouco dessa comparação de narrativa, apesar de eu achar que não vai ser tão diferente, mas pelo menos a história vai ter uma continuidade. Porque uma coisa que eu achei muito chato é que só a história da Sofia e do Max que tiveram, assim, um fim, uma conclusão. Os outros ficaram tudo no meio do caminho, não teve como concluir o que aconteceu com a Charlotte, no que aconteceu com a Bella, né? Então, assim, todas estavam envolvidas com pretendentes, mas não deu pra saber se realmente se casaram, se foram felizes, se não casaram, se trocaram de pretendente. Então, é uma coisa que ficou faltando, na minha opinião. Era a conclusão da história dos 3 casais, ou seja, só teve a conclusão da história de um casal. Da Bella e do Anthony, ele é taxado como um libertino. E aí a Bella, ela é serva da tia dela. Ela vai pra casa da tia dela pra trabalhar porque aconteceu uma coisa com os pais dela. E aí ela vai pra trabalhar e surge uma oportunidade na vida da Bella. E ela pensa 2 vezes, mas ela resolve agarrar essa oportunidade. A tia dela meio que tipo, tá, eu te ajudo, te dou uma força, mas com aquela meio que inveja, assim, que não queria perder a Bella, né? Porque a Bella fazia tudo pra ela dentro de casa. Então, mas ela dá força e a Bella segue esse novo caminho. E aí ela encontra o Anthony, que é um libertino, dizem que ele é um libertino, tem essa fama, né? Mas eles acabam gostando um do outro, ela fica com muito medo e essa nova fase dela, ela quer se dedicar. E é uma história muito bacana, que é essa da história da Bella. Ela quer se tornar independente, o sonho dela é ser independente, ela não quer casar, arrumar marido, filhos e ficar dependente de marido, ela quer ter o negócio dela, ganhar o dinheiro dela honestamente. E aí surge essa oportunidade e ela vai fundo. Quer descobrir qual o ramo que a Bella está trabalhando? Venha ler Lady Whistler. E aí o segundo casal é a Charlotte e o Madison. Aí eu fiquei com muita raiva dessa história, assim, não pela Charlotte e nem pelo Madison, pela família da Charlotte, porque ela é considerada feia, ela sofre muito preconceito da própria família. A mãe dela, os pais dela não acreditam que ela vá conseguir um casamento porque acha que ela é muito feia, por ela ser muito magra, ser mais alta, assim, ter uma estatura mais elevada do que a maioria das mulheres. E aí desprezam muito ela, fala que ela não vai conseguir ninguém. Quando o Madison chega pra poder cortejar, eles botam ele pra correr de todas as formas. Todos os dias ele vai lá pra visitar ela, todos os dias eles botam ela pra correr, porque acha que ele quer brincar com os sentimentos dela, que ela nunca queria despertar o interesse de um homem como aquele, ainda tem a fama dele e tal. Então é bem complicado, eu fiquei muito chateada com isso, com relação de preconceito, de bullying dentro da família com a Charlotte. Só que ela tem uma prima que dá muita força pra ela e ela acaba lutando por essa liberdade de escolha que ela tem, porque não vai depender da opinião dos outros para construir a própria vida. E a Sofia e o Max, que eles eram casados e no passado aconteceu uma trama, um problema que acabou que ninguém sabia ao certo o que aconteceu, e o Max foi acusado
de uma coisa e ele acabou, tipo, ela não apoiou ele, não acreditou, não sabia se acreditava, se não, e acabou que ele se sentiu muito inseguro por própria esposa não apoiá-lo, então ele saiu do país e abandonou ela, e ela ficou muito chateada, esperava que ele voltasse, que ele mandasse carta, que ele falasse alguma coisa, só que ele não voltou até essa data. Então ele aparece num baile lá e aí ela fala, e agora? O que vai acontecer? O que a gente tem que fazer e tudo? E aí vai nessa trama deles também. Ela é muito orgulhosa, muito determinada. Só que ele também é do mesmo jeito, então os dois batem de frente e não conseguem resolver nada. Mas ao decorrer da história, né, as coisas vão se encaixando. Só que é muito engraçado. Tem muitas cenas hot. Então se preparem. Em menos de 18 anos não leiam. E é isso. Eu gostei dessa trama assim, desse jeito. É romance de época, né? Então. E também vários segredos, né? Romance de época também sempre tem um segredinho. E por toda essa trama, no começo rola um roubo numa festa, né? Um roubo de uma pulseira. Então toda essa trama também, todas essas situações ainda giram em torno desse roubo da pulseira, que só é revelado, desvendado lá nas últimas folhas. Então, tipo, ainda tem uma questão de investigação nessa história, que você coloca seu tic-tac pra funcionar, pra descobrir quem roubou essa pulseira. Todos são suspeitos. Então, que leiam, descubram quem roubou, descubram o final de cada casal e aproveitem a leitura. Então, fica aqui a minha dica. Lady Whistledown Contra-Ataca, da Julia Quinn, da Susanna Nock, da Karen Hawkes e da Mia Ryan. Então, elas se juntaram, cada um escreveu um pedacinho e foi juntando essa história. Então, é isso. Fico aqui com esta resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o meu canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e nos siga nas redes sociais. Então, até a próxima. Tchau!